Podia começar 90 milhões em ação. Tosco, né? Chegou a hora de falar do futebol arte. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Há muito tempo as pessoas pedem uma comparação entre as seleções brasileiras. E aproveitando a moda que está todo mundo elegendo seleção, por que não ir mais atrás e falar da seleção brasileira? Tem a melhor de todos os tempos, mas não é pegar jogadores de cada época e eleger uma. É pegar uma e dizer, esse foi o melhor time que tivemos em todos os tempos. Para começar, a gente precisa de critérios. Portanto, a prioridade são as seleções que venceram. E aí ficam 5. 1958, 1962, 1970, 94 e 2002. Mas entra uma menção honrosa, que até hoje é sinônimo de futebol bonito, ofensivo, plástico. Por mais que hoje seja o dia de desconstruir alguns mitos. De qualquer forma, entra na disputa a seleção de 82. Portanto, na história da seleção brasileira, nos resumimos a 6 times. A gente precisa, óbvio, começar a tirar os concorrentes. E aí, claro, 1994 sai da disputa. Um time pragmático, mas muitas vezes injustiçado. Era um time com meio campo extremamente pragmático, eficiente e que jogava em função de 2 atacantes espetaculares, Bebeto e Romário. Mas essa seleção, por mais histórica que seja e tenha nos tirado de uma fila, não é uma das melhores que tivemos em todos os tempos. Tchau, 94. A outra que a gente tira, a seleção de 1962. Mas como assim? Tinha muita gente que achava 62 melhor que 58. Sim, mas há um detalhe que faz toda a diferença. A seleção de 62 tinha a base da seleção de 1958. Para muitos, inclusive, era uma seleção melhor. Por quê? Porque tinha um miolo de zaga superior ao miolo de zaga da seleção de 58. 62 tinha Mauro e Zósimo, que para muitos os historiadores e os analistas eram zagueiros melhores que Bellini e Orlando. Mas tem um problema nesse time. O time de 62 tinha algumas peças já envelhecidas. E aí coloque na conta, por exemplo, o Nilton Santos. Todos elevando muito a média de idade da equipe, que jogou o Mundial com quase 27 anos de média. Uma média, para a época, bem alta. Aquela seleção tinha e experimentou o auge do Garrincha, que foi o melhor jogador da Copa, junto com o Maradona, talvez tenha tido a maior atuação individual da história de um Mundial. Teve o Amarildo funcionando muito como reserva do Pelé. E aí chega o ponto. Não dá para a melhor seleção brasileira de todos os tempos não ter tido o Pelé ao longo do Mundial. 62, um abraço. Agora sim, a gente tira o time de 2002. O time de 2002, que também muitas vezes é injustiçado. Ele não foi tão histórico, ou talvez não tocou tanto o coração das pessoas quanto o de 94. Por quê? Porque pegou uma época em que o Brasil já estava meio que acostumado ou reacostumado a ganhar. O Brasil ganhou em 94, chegou numa final em 98 e voltou à final em 2002. Então teve uma geração que ficou acostumada a ver o Brasil em toda a final de Copa do Mundo. A impressão que estava é, tem final, tem Brasil. Tem Brasil, tá em final de Copa. Não era assim. Agora o Brasil naquela Copa foi soberano, né? Mas tropeçou não perdendo, mas do ponto de vista das atuações, o time foi mais ou menos contra a Turquia na estreia, mais ou menos contra a Bélgica, tendo inclusive um gol contra si mal anulado, tomou muito susto contra a Inglaterra e, é verdade, fez uma final absolutamente espetacular e até então inédita contra a Alemanha. Mas o 2-0 dá a impressão que foi um jogo tranquilo. Não foi. Isso sem contar que o Brasil ganhou da Turquia por 1-0 na semifinal com um gol de bico. Então, ó, tchau 2002. Infelizmente, tiramos aqui a seleção de 1982. Sim, 82 que encantou o mundo, que fez com que, dali pra frente, o brasileiro discutisse, será que vale tanto a pena jogar bem ou é melhor a gente ir em busca de resultados? O jogo brasileiro deixou de ser menos plástico e passou a ser mais burocrático. E muita gente atribui a decepção daquela derrota. E o argumento mais simples para a gente tirar seria, aquela seleção não ganhou. Só que a gente seria injusto e muito raso na análise. Primeiro que 82 tinha como camisa 9 o Serginho Chulapa. E fica muito difícil imaginar a melhor seleção brasileira de todos os tempos tendo o Chulapa como o atacante titular. E tem um outro ponto que tem a ver com os pontas.
Aquela seleção não tinha pontas. O lado direito, por exemplo, havia um revezamento entre Sócrates e Zico, mas ninguém de fato sendo dono daquele lugar, tanto que a seleção sofria com os apoios e aí para recompor as costas dos laterais. O Brasil cansou de tomar susto assim. Portanto, uma seleção muito ofensiva, mas que dava susto toda hora. O jogo contra a Argentina, o 3-1, de fato foi a melhor exibição daquela seleção. Um jogo em que o Brasil conseguiu anular e irritar o Maradona e ganhar com soberania. Mas controle foi o que aquela seleção não teve contra a Itália. O mito diz que perdemos para uma seleção pior. Não foi assim. O Brasil perdeu para uma Itália que de fato não vinha brilhando, mas uma Itália que foi muito efetiva no jogo contra o Brasil. Uma Itália que precisava ganhar, o Brasil só bastava empatar e o Brasil não conseguiu segurar a vantagem nem em 10 minutos. E naquele jogo foi mais um que o Brasil saiu atrás. Isso sem contar os vários erros que o Brasil cometeu. Erros de marcação, posicionamento e erro de passe, que gerou inclusive gol da Itália. Portanto, a seleção de 82 de fato teve momentos brilhantes, mas não dá para concorrer como a melhor de todos os tempos. Então é isso, ficamos aqui com 58 e 70. Muita gente elege de olho fechado a seleção de 1958. Todo mundo tem inclusive o time de cor da seleção de 58. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos. Baita zaga, hein? Zito e Didi. E na frente tinha Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. E o Zagallo, tão genial que era, não de talento apenas, mas de visão tática. Ele percebendo que o meio, vários momentos, ficava com espaços, ele voltava para marcar, fazia um papel que o ponta da época não tinha ou não cumpria. Ele cumpria. E o Zagallo ia jogar isso lá na frente, numa seleção histórica que ele comandou. Esse time é fantástico, não é? Mas você sabia de um detalhe? Essa seleção ideal de 1958 jogou um jogo. Não é justo que ela seja a melhor de todos os tempos. E lembrando que aquela seleção começou tendo Pelé, Garrincha, Vavá, Djalma Santos e Zito no banco de reservas. Portanto, a seleção ideal começou com praticamente metade do time no banco de reservas. Aquele time, por sinal, mudou em todas as partidas. Todas. Da primeira até a última partida daquele Mundial, em todas o time começou com escalações diferentes. Isso sem contar que a seleção de 58 ainda não tinha as melhores versões de Pelé e de Garrincha. O Garrincha foi ter a sua melhor versão em 62 e o Pelé mais pra frente. O Pelé, que por sinal está envolvido em outra lenda. Ele não era reserva daquela seleção. Ele começou no banco porque estava machucado. Por tudo isso, a seleção de 58 é espetacular, mas não é a nossa melhor. A melhor é a seleção de 70. Uma seleção que passou o carro por cima dos seus adversários, não teve tropeços e não teve asteriscos. A seleção de 70 viu, para começo de conversa, o que já a colocaria à frente das outras, a melhor versão do Pelé. O Pelé chegou na Copa de 70 com 29 anos, pronto para fazer o seu último e mais brilhante Mundial, rodeado por jogadores como Gerson, Jairzinho, Tostão e Rivelino, todos camisas 10 dos seus respectivos clubes, mas óbvio, o 10 principal era o Pelé. Aquela seleção que ainda tinha, e a escalação tá aqui, ó, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Lembrando que o Jairzinho fez gol em todos os jogos daquela Copa do Mundo. Aquele time tinha quase tudo: controle do jogo, velocidade, transição, genialidade e preparo físico. O Brasil se preparou muito para aquela Copa do Mundo. Foi antes, inclusive, de começar o Mundial, bem antes, para se acostumar com a altitude e voava nos segundos tempos. Engoliu os seus adversários em todas as segundas etapas. E outro detalhe, a gente está falando de time ideal. Aquele time ideal, dos 11 titulares, 8 jogaram todos os jogos. Tivemos, ao longo do campeonato, pequenas mudanças em pequenos trechos, até porque o futebol
estavam mudando, inclusive na regra. E mesmo os cornetados, como por exemplo o Clodoaldo, eles tinham muita qualidade. O Clodoaldo era um volante de boa saída, fazia transições que hoje a gente vê de forma comum, não era um perna de pau e fez um Mundial espetacular. O Everaldo não comprometeu, assim como o Félix, que para muitos não deveria ter sido o goleiro, era para ser o Leão, que pré-Copa do Mundo em alguns momentos foi o titular. O Leão só viria a jogar com a camisa 1 de fato na Copa do Mundo em 74. Mas é isso, um time que teve praticamente tudo de bom. Só vitórias. É verdade que o time tomou alguns sustos, tomou gols, mas soube se reinventar dentro do próprio jogo. O Brasil pegou, por exemplo, uma seleção peruana que foi a mais forte do Peru em uma Copa do Mundo. Pegou uma fortíssima seleção inglesa, que era a atual campeã do mundo, além de ter decidido contra a tradicionalíssima Itália. Portanto, a seleção de 70 é a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E chegou a hora do opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. A pessoa é você. É comum as pessoas falarem que mas o Zagallo não teve mérito nenhum na conquista de 70, o Saldanha era melhor do que ele. Essa é uma opinião que você não tem o direito de ter. O João Saldanha, de fato, foi um treinador histórico para o Brasil, mas um cara polêmico e que tornou o ambiente da seleção muito instável. E o Zagallo entrou em seu lugar, para muitos com uma mudança política, mas ele acabou mudando também o time. Os próprios campeões do mundo dizem isso. O Zagallo chegou a mudar 80% daquela seleção. Com o Saldanha, por exemplo, chegaram a jogar Dirceu Lopes, Edu, Paulo César Caju. O Rivelino, por exemplo, com o Saldanha, era reserva. Então o Zagallo não só fez mudanças no time titular, como fez mudanças de posicionamento. Ele achou um lugar, por exemplo, o Piazza jogar. Ele bancou e ele foi muito importante na questão da preparação física. Portanto, o Zagallo, ele teve sim importância no título de 1970 e foi o primeiro jogador ali a ser campeão como jogador e como treinador. Depois isso seria repetido em 90 pelo Beckenbauer. Lembrando, Polêmicas Vazias, toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você já é inscrito, ótimo. Se não é, inscreva-se, dê aquele seu sininho maroto, compartilhe, comente, mostre para o seu pai, mostre para o seu avô, será que ele concorda? E aí, óbvio, bote lá embaixo e dê aquele like esperto, maroto, serelepe. Lembrando que semana que vem o Polêmicas Vazias vai... de quê mesmo? Time grande ou time rico? Ou todo time rico é time grande?